Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E quais são os melhores fundos imobiliários para 2023? Eu estou bem feliz aqui porque eu peguei uma série de estudos para compartilhar com vocês e sim, temos boas oportunidades. E o que a gente está vendo agora já nesse momento? Primeira análise que a gente tem que fazer, a taxa Selic e a inflação. Por quê? Isso influencia diretamente nos fundos imobiliários, esse ativo de renda variável que acompanha muito essa tendência macroeconômica, digamos assim. Então a gente tem um cenário para 2023 de taxa Selic alta, tá? A última reunião do Copom, então, manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, então uma rentabilidade aí super alta, que eu sempre digo para nós, investidores, isso é bastante positivo, porque a gente tem mais tranquilidade, mais calma para fazer nossos investimentos, porque a renda fixa está pagando super bem, os fundos imobiliários, principalmente os de papéis, pagando super bem também, e por outro lado, ações e fundos imobiliários de tijolos estando barato para um pensamento de longo prazo, tá? Então, bastante tranquila a nossa posição como investidores e investidoras para 2023. E aí eu vou começar a compartilhar aqui na tela esses estudos mais específicos com vocês. Primeira coisa, esse cenário de inflação e de taxa Selic. Eu vou pegar dentro do relatório semanal lá da Trix, né, que é onde está a minha carteira administrada de fundos imobiliários. Vou deixar um vídeo aqui em cima para você ver mais detalhes e de repente investir junto comigo também em fundos imobiliários, tá? Toda semana o pessoal manda esse relatório aqui e vamos ver quais são as expectativas primeiro para a inflação, tá? O IPCA. Em 2021, 2022, 2023 e assim por diante, tá? 2021 a inflação esteve altíssima e isso também refletiu onde? Naqueles fundos imobiliários de papéis que têm muitos contratos atrelados à inflação, tá? E qual que é a tendência desses fundos imobiliários para 2023 e 2024? A inflação continuará alta? Então a gente está vendo aqui que não, né? A gente tem uma inflação aí até certo ponto controlada. A expectativa é que feche 2022 a 5,92%, para 2023, 5,08%. Pensar numa inflação de 5%, se isso realmente se concretizar, não é muito, tá? Então aqueles fundos de papéis com muitos contratos em inflação, em IPCA, não devem estourar em 2023. Por outro lado, taxa Selic super alta. Vamos descer aqui e olhar a taxa Selic previsão para 2022, para 2023, 2024, tá? 2022 então já está certo, termina como 13,75 e uma expectativa média do mercado aqui, ó, 11,75. E veja que essa barra azul aqui representa hoje, né, essa semana, a expectativa do mercado para o ano que vem. E essa expectativa aumentou, porque na semana passada era uma tendência de terminar o ano de 23 em 11,5%. Não é mais a expectativa, tá? A expectativa não é que a Selic diminua muito para 2023. E a gente sabe que qualquer surpresa que aconteça na economia brasileira, o que acontece? Taxa Selic para cima, né? Na última reunião do Copom, né, foi colocado lá na ata, ali no comentário, dizendo que qualquer impacto fiscal, né, do governo brasileiro, ou seja, qualquer gasto a mais que o governo faça que implique na taxa de câmbio, ou seja, se o dólar disparar o ano que vem, provavelmente a taxa Selic também tem que ir para cima, tá? Então a gente já está vendo aqui um cenário que a inflação está até certo ponto controlada e o único problema seria então esse risco fiscal e o câmbio. Então ninguém mais está esperando uma queda grande da taxa Selic para 2023, tá? Então, dentro aqui dos fundos imobiliários, quem é que vai surfar bem? Quem é que vai gostar dessa notícia? Aqueles fundos imobiliários que têm muitos contratos atrelados ao CDI. E aí você pode estar me perguntando, os fundos imobiliários pagam acima do CDI? Vou compartilhar rapidamente uma notícia aqui com vocês, com 15 fundos imobiliários que têm retornos acima da taxa Selic de 13,75. Então aqui nessa lista temos de 20% ao ano até
15% ao ano. Obviamente, você pode dar um pause aqui nessa tela para dar uma olhada nesses ativos aqui, que possuem um certo risco, né? Não estão entre os mais seguros e recomendados, mas vale a pena esse exercício. E quais são os fundos mais recomendados, então, para 2023? Compartilho, então, com vocês essa notícia aqui, já vou direto para a tela onde fala sobre esses dois fundos interessantes para 2023, aqui os mais recomendados. O KNCR11 e o VGIR11, tá? Por quê? Porque eles têm muitos contratos atrelados ao CDI. Se a taxa Selic vai ficar alta, esses fundos devem continuar pagando bem. Vamos entrar aqui para ver os detalhes sobre eles. Vamos pegar primeiro o VGIR11. Eu gosto muito desse site aqui que se chama Investidor 10 para pegar essas informações. Eles têm tudo sobre o mercado, tanto renda variável, Brasil, Estados Unidos, fundos imobiliários, enfim, é bastante interessante. Qual o primeiro ponto que a gente vê aqui? A cotação. Esse fundo aqui, olha que interessante, ele só custa R$10, R$10,6. Você entra lá na sua corretora e compra esse fundo aqui com pouco dinheiro, tá? E aqui vale ressaltar que ele fez um desdobramento aí nesses últimos dias, nesses últimos meses. Então essa queda grande que a gente está vendo aqui, ó, antes o valor dele era R$100, agora eles mudaram para 10, tá? Continua sendo a mesma coisa, não teve essa desvalorização, tá? Foi só um desdobramento, que é um procedimento normal do mercado financeiro. Então aqui, esse dividend yield aqui não é esse aqui por causa desse desdobramento, tá? Nem essa desvalorização, é um procedimento normal, só que a gente consegue ver que o preço sobre o valor patrimonial dele está 1,04, então não está muito caro esse fundo não, tá? Mas agora vamos ver o que importa mesmo, que são os dividendos, né? Descendo aqui a gente consegue ver, ó, dividendo de 13 centavos por mês, que aí percentualmente a gente desce nessa outra barra e vê, ó, 1,3% ao mês de rendimento aqui de dividend yield, dinheiro caindo na sua conta. Muito bom, não é? É um fundo realmente para a gente ficar de olho. E rapidinho aqui só para a gente ver essa parte dos contratos, né? Esse é o grande diferencial dele nesse momento. Ele tem praticamente 100% dos ativos imobiliários dentro desse fundo são CRIs, né? Que são esses títulos de dívida, né? Por isso um fundo de papel. E cerca de 98% dos contratos desse fundo aqui, eles são atrelados ao CDI. Se o CDI vai ficar alto para 2023, esse fundo deve render bem. E voltando aqui no site do Investidor 10, vamos ver esse outro fundo aqui, que é o KNCR11, tá? Aqui, rapidinho, esse daqui já não teve desdobramento, então a gente consegue ver todos esses detalhes, ó, 11,41% nesse momento de rentabilidade e tende a pagar mais ainda ano que vem, porque a Selic continuará alta, e uma rentabilidade bem bonita aqui ao longo de 5 anos, né? Mas vamos ver aqui a parte dos dividendos, que essa parte aqui é bastante interessante. Aqui já fica um detalhe, né? Época de Selic alta, ele paga muito bem. Época de Selic baixa, ele paga pouco. Mas a tendência que a gente vê agora é Selic continuar alta. E o dividend yield dele aqui, em um ano, 1,08% ao mês, 1,17%, 1,26%. Esse daqui é um dos fundos mais seguros que existem no mercado financeiro. Então, obviamente, vale a pena ter uma diversificação dos seus investimentos, mas esse 2023 promete para os fundos de papéis. E passando rapidamente aqui num outro estudo, numa outra notícia, quais os fundos mais recomendados também de outros setores? Você pode dar um pause para ver esses detalhes também. Temos um fundo de logística, o Bresco em primeiro, HGCR em segundo, um outro fundo de logística, o VILG em terceiro, mais uma vez o KNCR aqui entre os mais recomendados do mês e um fundo de fundos, o RBRF, que mistura um pouquinho de papéis e um pouquinho de tijolos. Para 2023, então, eu estou extremamente confiante nos fundos de papéis. Óbvio que a diversificação é importante, mas eu, na minha carteira pessoal, estarei apostando sim nos fundos de papéis e, inclusive, se você quiser conhecer a minha carteira administrada, ou seja, investir o seu dinheiro nos mesmos fundos imobiliários que eu invisto, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir, porque aí você pode ver todos os detalhes de como funciona essa dinâmica, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui ao time do Lucro FC. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.